Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 19, que está assim: Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias compôs este livro diante de um cenário terrível, qual seja a destruição de Jerusalém. Durante 40 anos, o profeta Jeremias havia alertado seu próprio povo para o perigo da destruição da cidade de Jerusalém por conta dos seus pecados, por conta da sua idolatria. E ele advertiu esse povo durante 40 anos, mas esse povo não deu ouvidos ao profeta, e aquilo que ele havia previsto, aquilo que ele havia avisado, infelizmente ocorrera. E aí então, diante daquele quadro das ruínas, dos destroços de Jerusalém, Jeremias então compõe o seu livro das Lamentações. Mas aqui ele vai chegar no momento em que, no meio de toda aquela destruição, no meio de todas daquelas ruínas, do povo que havia restado abatido, desanimado, humilhado, Jeremias encontrou esperanças no meio do nada, esperanças no meio das ruínas. A sua disposição, ela foi renovada quando ele olhou para Deus. Enquanto ele olhava para dentro de si e olhava para as coisas que estavam ao seu redor, ele estava abatido. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Sim, meu amigo, minha amiga, quando estamos no meio das nossas ruínas, dos nossos fracassos, nós nos abatemos, nós nos desanimamos, porque aquilo que vem aos nossos olhos é algo que quebra os nossos corações. Jeremias não era diferente, ele amava a cidade de Jerusalém, amava o seu povo e infelizmente estava diante de um quadro trágico. Ele não podia sentir outra coisa a não ser muita tristeza que é descrita aqui como aflição, amargura, absinto e fel. Tudo aquilo que ele não queria havia acontecido. O pior havia acontecido. Jeremias podia escrever o seu livro de Lamentações nessa direção sempre se lamentando, sempre chorando, sempre em tristeza, em amargura, mas há um verso aqui que chama muita atenção. Ele diz: mas quero lembrar do que me pode dar esperança. Essa foi a disposição de Jeremias e eu tenho absoluta certeza essa disposição veio porque ele olhou para Deus. Ele olhou para o coração de Deus. Meu amigo, minha amiga, nós podemos estar no fundo do poço da nossa vida. Mas se nós olharmos para o Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, uma esperança há de brotar em nossos corações. Com toda certeza, eu lhe digo isso. Se nós estivermos ali nos sentindo ali no fundo do poço, ou diante das ruínas do que restou dos nossos sonhos, se nós olharmos para o coração de Deus, traremos ao nosso coração, traremos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, porque Deus é o Deus da esperança. Sim, meu amigo, ele diz aqui: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Sim, eles estavam ali diante das ruínas, sim, eles estavam no fundo do poço, mas ele não havia sido totalmente destruído, porque ele podia olhar para Deus, ele podia orar a Deus, ele podia suplicar a Deus, ele podia contar com a mão de Deus. Meu amigo, minha amiga, você pode contar com o Senhor, o nosso Deus. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você o tem como seu Senhor e Salvador pessoal, você pode olhar para Deus e contar com a sua ajuda, mesmo que você esteja lá no fundo do poço da sua vida. Jeremias, então, ele se dispôs
porque resolveu trazer à sua lembrança, à sua memória, tudo aquilo que lhe podia dar esperança. E o que é que podia dar esperança a Jeremias? O fato dele ser servo de um Deus bom, justo e santo. Sim, ele diz, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. O Senhor é um Deus bom, Ele não quer nos judiar, Ele não quer nos prejudicar. Tudo que nos acontece, sem dúvida nenhuma, acontece segundo a permissão dEle, a vontade dEle. E nos acontece para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender a depender dEle, a confiar nele. Meu amigo, minha amiga, muitas experiências de tribulações, provações que vêm sobre as nossas vidas, na verdade são lições de fé, são provas de fé, para que possamos então aprender a grande lição da dependência de Deus. Jeremias então, ele se dispôs a trazer à sua memória o que lhe dava esperança, ou seja, o próprio coração de Deus. E aí ele expressa a sua fé. No meio das suas ruínas, no meio dos destroços de Jerusalém, ele expressa a sua fé na bondade de Deus, nas misericórdias de Deus, que não têm fim. As compaixões de Deus não têm fim, são eternas, ilimitadas, infinitas. Nunca a reserva de misericórdia do Senhor acabará. São reservas infinitas. E Jeremias ainda ensina que essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A cada dia que nós nos levantamos, essas misericórdias são renovadas. Grande é a fidelidade do Senhor para manter as misericórdias sobre as nossas vidas e a sua bondade também envolvendo os nossos corações. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você se encontrar, se você se sentir em meio às ruínas da sua vida ou no fundo do poço, olhe para o coração de Deus. Eleve os seus olhos ao Senhor, porque é de lá que virá o seu socorro, o seu consolo, a sua paz. Entregue o seu coração ao Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, nós estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos 3 cultos durante a semana, às 9 horas da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa sempre olhar para o coração de Deus, olhar para as mãos de Deus, confiar na sua bondade, nas suas misericórdias, na sua fidelidade, porque será assim que você vai ser abençoado e será retirado dessa situação de amargura e de tristeza. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Amém.